Meu nome é Rafael, tenho 28 anos, e vou contar para vocês a história mais dolorosa e ao mesmo tempo mais libertadora da minha vida. Imagine descobrir que a mulher que você ama, aquela com quem você estava planejando passar o resto da vida, estava te traindo com a pessoa que deveria te proteger mais que qualquer outra no mundo. Por 18 meses, enquanto eu trabalhava como engenheiro para construir nosso futuro, minha noiva Isabela mantinha um relacionamento secreto com meu próprio pai. O homem que me criou, que me ensinou a ser homem, que bancou nossa casa e nosso noivado, estava destruindo minha felicidade pelas minhas costas. A descoberta que vou compartilhar com vocês não apenas explodiu meu mundo, mas revelou uma rede de mentiras que envolveu minha família inteira. E a vingança? Bem, a vingança foi servida no jantar de noivado, na frente de todos os nossos familiares e amigos. Se vocês acreditam que existe traição que não tem perdão, vocês vão adorar saber como essa história terminou. Mas antes de começar a contar os detalhes, me digam aí nos comentários, de onde vocês estão ouvindo essa história? Estão em casa relaxando, no trabalho dando uma pausa, ou talvez no trânsito voltando para casa? Fico sempre curioso para saber onde vocês estão quando decidem escutar essas histórias que mexem com o coração. Meu pai Carlos sempre foi meu maior herói. Desde pequeno, eu o admirava como se ele fosse um super-homem. Empresário bem-sucedido no ramo de construção civil, ele havia construído um império familiar que começou com uma pequena construtora e se tornou uma das maiores da nossa região. Aos 52 anos, Carlos era aquele tipo de homem que impõe respeito por onde passa. Alto, elegante, sempre bem vestido, com aquela segurança de quem venceu na vida através do próprio esforço. Meu filho, tudo o que construí foi pensando em você, ele sempre dizia, colocando a mão pesada no meu ombro. E eu acreditava piamente naquelas palavras. Nossa relação era muito mais próxima que a maioria dos pais e filhos que eu conhecia. Trabalhávamos juntos na empresa desde que me formei em engenharia civil há 2 anos. Todo dia, às 7 da manhã, ele passava em casa para me buscar e íamos juntos para o escritório. No carro conversávamos sobre negócios, sobre vida, sobre meus planos com a Isabela. Rafael, você escolheu uma mulher especial, ele costumava dizer sobre minha noiva. A Isabela é o tipo de mulher que vai fazer você feliz para sempre. Vinham do meu pai. Essas palavras eram como uma bênção. A empresa familiar era nosso projeto conjunto. Carlos me havia prometido que aos 30 anos eu assumiria gradualmente a presidência, e ele se dedicaria mais a outros investimentos. Quero ver meus netos brincando neste escritório, ele dizia, apontando para a sala que seria minha no futuro. Tínhamos planos grandiosos, expandir para outras cidades, talvez até outros estados. Eu me sentia o homem mais sortudo do mundo por ter um pai que não apenas me amava, mas também confiava no meu potencial profissional. Quando conheci Isabela na faculdade há 3 anos, Carlos foi o primeiro a aprovar minha escolha. Essa menina tem classe, tem educação, vai ser uma excelente mãe para meus netos, ele comentou após o primeiro jantar em família. Isabela, por sua vez, ficou encantada com meu pai desde o início. Rafael, seu pai é incrível. Que homem elegante, que presença. Você tem sorte de ter um exemplo como ele. As palavras dela me enchiam de orgulho. Ter a aprovação mútua entre meu pai e minha namorada era como ter todas as peças da vida se encaixando perfeitamente. Há 2 anos, quando decidimos ficar noivos, Carlos fez questão de bancar tudo. Meu filho, esse é o momento mais importante da sua vida. Deixa que o pai cuida de tudo. Ele pagou o anel de noivado, uma aliança de diamante que custou o equivalente a 6 meses do meu salário. Organizou a festa de noivado num clube exclusivo da cidade, convidou mais de 200 pessoas, contratou banda, decoração, buffet completo. Rafael merece o melhor, ele declarava para quem quisesse ouvir. Meu filho vai ter o casamento dos sonhos. O presente que mais me marcou foi a casa. Uma casa linda de 3 quartos num bairro nobre, completamente mobiliada, com escritório, garagem para 2 carros, jardim amplo. É para vocês começarem a vida de casados com dignidade, Carlos explicou no dia que me entregou as chaves. Não quero meu filho passando dificuldades ou pagando aluguel. Essa casa
É o meu investimento na felicidade de vocês. Isabela chorou de emoção quando viu a casa. Seu pai é um anjo, Rafael. Que homem generoso. Nossos filhos vão ter sorte de ter um avô assim. Durante esses 2 anos de noivado, nossa rotina familiar se tornou ainda mais próxima. Carlos jantava conosco pelo menos 3 vezes por semana. Isabela fazia questão de cozinhar para ele, sempre caprichava nos pratos que ele mais gostava. Deixa que eu cuido do seu pai, amor, ela dizia quando eu oferecia ajuda na cozinha. Ele trabalha tanto, merece ser bem cuidado. Eu achava lindo aquilo, minha noiva se preocupando com meu pai, tratando-o como se fosse sua própria família. Os fins de semana também eram frequentemente em família. Carlos nos levava para almoçar em restaurantes caros, para viajar em hotéis de luxo, sempre bancando tudo. Vocês são minha única família, ele dizia. Minha mãe havia falecido quando eu tinha 15 anos, e Carlos nunca se casou novamente. Gastar dinheiro com vocês é minha maior felicidade. Isabela sempre agradecia efusivamente. Seu pai nos trata como reis, Rafael. Somos abençoados por ter ele na nossa vida. Profissionalmente, Carlos também era meu mentor. Me ensinou tudo sobre o negócio da construção civil, como negociar com fornecedores, como gerenciar equipes, como conquistar clientes importantes. Um dia tudo isso vai ser seu, meu filho, ele repetia sempre. Estou te preparando para ser melhor empresário do que eu. Durante as reuniões com clientes, ele sempre me apresentava com orgulho. Este é meu filho Rafael, futuro dono desta empresa. Um engenheiro brilhante, um homem de caráter. Essas apresentações me faziam sentir como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Até os amigos comentavam sobre nossa relação especial. Rafael, que inveja de vocês. Que pai presente, que generoso, diziam os colegas. Meu pai mal lembra do meu aniversário, e o seu está planejando seu casamento há 2 anos. Eu me sentia realmente privilegiado. Quantos homens de 28 anos podem dizer que têm um pai que é também melhor amigo, mentor, provedor e maior incentivador? A confiança que eu tinha no meu pai era absoluta e cega. Se Carlos me dissesse que o céu era verde, eu acreditaria sem questionar. Quando ele dava conselhos sobre relacionamento, eu seguia à risca. Trata bem a Isabela, meu filho. Mulher boa é rara, e você encontrou uma joia. Quando ele sugeria mudanças na empresa, eu implementava sem hesitar. Seu pai entende de negócios como ninguém. Isabela sempre concordava. Você tem sorte de ter um conselheiro tão sábio. Jamais passou pela minha cabeça que esse homem que eu venerava, que havia dedicado a vida inteira a me dar o melhor, que bancava meu futuro e planejava minha felicidade, pudesse estar fazendo algo para me destruir. A traição de uma namorada eu poderia imaginar, afinal relacionamentos às vezes não dão certo. Mas a traição de um pai, essa possibilidade simplesmente não existia no meu universo mental. Carlos era meu porto seguro, minha certeza absoluta num mundo cheio de incertezas. Durante 28 anos da minha vida, acordei todo dia sabendo que, independente do que acontecesse, meu pai estaria sempre do meu lado. Essa certeza moldou quem eu era como homem. Me deu confiança para arriscar na carreira, coragem para me comprometer num relacionamento sério, tranquilidade para planejar o futuro. Meu pai me ensinou que família é sagrada, eu costumava dizer para a Isabela. Por isso sei que nosso casamento vai durar para sempre. Como eu estava enganado sobre tudo. A casa que meu pai nos deu era realmente um sonho. 3 quartos amplos, suíte master com banheira de hidromassagem, cozinha gourmet com ilha central, sala de estar com pé direito duplo e lareira, mais um escritório onde eu trabalhava quando precisava ficar em casa. Isabela ficou apaixonada desde o primeiro dia. Rafael, essa casa é perfeita para começarmos nossa família, ela dizia, passando a mão na barriga, como se já estivesse imaginando nossos futuros filhos correndo pelos corredores. Seu pai realmente pensou em tudo. Nos mudamos para lá logo após o noivado. E durante os primeiros meses tudo parecia um conto de fadas. Isabela se dedicava completamente a deixar a casa sempre impecável. Acordava cedo para arrumar tudo antes de ir trabalhar na clínica veterinária onde era assistente. E quando chegava à noite, ainda tinha energia para cozinhar, organizar e decorar novos cantinhos da casa.
Quero que nossa casa seja sempre um refúgio para você, ela dizia enquanto ajeitava as almofadas do sofá pela 10ª vez no dia. E também para seu pai, que pode vir aqui quando quiser. Carlos realmente vinha sempre. Pelo menos 4 vezes por semana, aparecia para jantar, para conversar, para ver como vocês estão se adaptando. No início, eu achava natural e até carinhoso. Afinal, ele havia nos dado aquela casa. Era mais que justo que se sentisse à vontade para visitá-la. Pai, essa é sua casa também, eu sempre dizia quando ele chegava. Você não precisa nem bater na porta. Isabela concordava efusivamente. Claro, o Sr. Carlos é sempre bem-vindo aqui. Esta é a casa da família. O que começou a me chamar a atenção foram as visitas dele durante o dia, nos horários em que eu estava trabalhando. Várias vezes cheguei em casa e Isabela comentava casualmente: "Ah, seu pai passou aqui hoje de manhã." Ou "Seu pai veio almoçar comigo." Ou "Seu pai trouxe aqueles doces que você gosta." No início, achei fofo. Meu pai se preocupando em cuidar da minha noiva, fazendo companhia para ela quando eu não estava. "Que bom que vocês estão se dando tão bem", eu dizia para Isabela. Ele sempre quis ter uma filha. Isabela sempre tinha explicações lógicas para essas visitas. Seu pai estava passando aqui perto e resolveu dar uma passadinha. Ou ele trouxe umas plantas para o jardim. Ou queria ver se o chuveiro do banheiro de hóspedes estava funcionando direito. Todas explicações plausíveis, todas ditas com a naturalidade de quem não tem nada a esconder. E eu acreditava piamente. Por que duvidaria? Era meu pai e minha noiva, as 2 pessoas em quem eu mais confiava no mundo. Durante esses meses, notei que Isabela começou a se interessar mais pelos negócios da família. Fazia perguntas sobre a empresa, queria saber sobre os projetos, se oferecia para ajudar com planilhas ou organização de documentos. "Quero entender melhor o negócio da família", ela justificava. "Quando nos casarmos, quero ser uma esposa que soma, que ajuda você a crescer profissionalmente." Achei admirável aquela dedicação. "Meu pai vai adorar ter você como parceira", eu respondia orgulhoso. "Vocês 2 juntos vão me ajudar a levar a empresa para o próximo nível." Carlos também parecia cada vez mais impressionado com Isabela. "Seu menino, sua noiva é uma joia rara", ele dizia durante nossos trajetos matinais para o escritório. "Além de linda, é inteligente, dedicada, tem visão de negócios. Você acertou em cheio na escolha." Essas palavras do meu pai me enchiam de satisfação. Ter a aprovação dele era como ter a bênção de Deus. "Pai, ela fala de você o tempo todo. Diz que o senhor é o homem mais sábio que já conheceu." As conversas entre eles se tornaram cada vez mais frequentes e longas. Quando Carlos jantava conosco, ele e Isabela ficavam conversando por horas sobre os mais variados assuntos: negócios, decoração da casa, planos para o casamento, viagens que poderíamos fazer em lua de mel. Eu participava, claro, mas muitas vezes me sentia meio de fora daquelas conversas. Eles tinham uma sintonia impressionante, riam das mesmas piadas, concordavam sobre tudo. "Vocês 2 parecem que se conhecem há anos", eu comentava, e ambos sorriam como se fosse um elogio. Foi nessa época que comecei a reparar em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Isabela sempre se arrumava muito bem quando sabia que meu pai viria jantar. Não que ela não fosse sempre elegante, mas em dias de visita dele, caprichava mais no cabelo, na maquiagem, escolhia roupas mais elaboradas. "Quero estar sempre apresentável para seu pai", ela explicava quando eu comentava. "Ele é um homem fino, merece ser recebido com capricho." O quarto de hóspedes, que deveria ser usado eventualmente para visitas, começou a ter sinais de uso mais frequente. Toalhas molhadas no banheiro, cama desfeita mesmo quando não tínhamos tido visitas durante a noite. Às vezes, um perfume masculino no ar, que não era o meu. Quando perguntava, Isabela sempre tinha explicações. "Ah, seu pai tirou um cochilo aqui ontem à tarde." Ou "Ele usou o banheiro para se refrescar depois do almoço." Ou "Deve ser o perfume dele que ficou impregnado quando ele experimentou o chuveiro novo." Nessa altura vocês já devem estar pensando que eu era muito ingênuo, né? Deixem aí nos comentários.
se vocês teriam desconfiado antes de mim. Porque a verdade é que quando você confia completamente em alguém, sua mente não consegue processar a possibilidade de traição. E quando essa confiança envolve seu próprio pai, a cegueira é ainda maior. Um dia, chegando em casa mais cedo do trabalho, porque havia cancelado uma reunião, encontrei o carro do meu pai estacionado na garagem. Era meio da tarde de uma quarta-feira. Entrei em casa e chamei. Pai? Isabela? A resposta veio do andar de cima. Estamos aqui, amor. Seu pai está me ajudando a trocar uma lâmpada no quarto de hóspedes. Subi as escadas e os encontrei no corredor, ambos um pouco ofegantes, ela arrumando o cabelo, ele ajeitando a camisa. Que bom que você chegou, filho. Essa lâmpada estava bem difícil de alcançar. Naquele momento, uma pontinha de desconfiança atravessou minha mente pela primeira vez. Não pelos fatos em si. Trocar uma lâmpada era algo perfeitamente normal. Mas havia algo no ar, uma tensão que eu não conseguia identificar, um constrangimento sutil nos olhares deles. Tudo bem por aqui? Perguntei, tentando decifrar aquela atmosfera estranha. Claro, meu amor, respondeu Isabela rapidamente. Seu pai é tão prestativo, sempre disposto a ajudar com essas coisas de casa. Aquela noite, pela primeira vez em meses, fiquei acordado observando Isabela dormir ao meu lado, analisando os últimos acontecimentos, tentando entender se havia algo errado ou se eu estava imaginando coisas. Ela parecia tranquila, respiração serena, rosto angelical iluminado pela luz do luar que entrava pela janela. Impossível, pensei comigo mesmo. Estou sendo paranoico. É meu pai e minha noiva. Duas pessoas que me amam mais que tudo no mundo. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, e nos dias seguintes comecei a prestar mais atenção nos detalhes que antes eu ignorava. A forma como eles se olhavam durante as conversas, como ela sempre encontrava desculpas para tocar no braço dele quando falava, como ele elogiava demais a aparência dela, sempre com aqueles comentários de "como você está bonita hoje", que pareciam ir além do carinho de um futuro sogro. A casa que deveria ser nosso ninho de amor estava se transformando numa prisão de desconfianças. E eu ainda não fazia ideia de que o pior estava apenas começando. A primeira evidência concreta apareceu na conta do telefone celular. Eu pagava o plano família que incluía minha linha e a da Isabela, então sempre recebia a fatura detalhada em casa. Naquele mês, folheando distraidamente os números chamados, algo me chamou a atenção. Isabela havia ligado para meu pai 89 vezes em 30 dias, 89 ligações. Fiz as contas rapidamente, quase 3 ligações por dia, incluindo fins de semana. Sentei na mesa da cozinha com a conta na mão, tentando processar aquela informação. 90 ligações em um mês não é normal entre sogro e nora, por mais próximos que sejam. Comecei a analisar os horários. A maioria das ligações acontecia durante o expediente comercial, entre 9 e 17 horas, exatamente quando eu estava no escritório. A duração também era suspeita. Ligações de 45 minutos, 1 hora, algumas até 1h30. Que assuntos uma noiva tem para conversar tanto tempo com o sogro? Naquela noite, decidi abordar o assunto diretamente com Isabela. Amor, reparei que você tem ligado bastante para meu pai ultimamente, comentei while ela lavava a louça do jantar. Ela parou por alguns segundos, as mãos imóveis dentro da espuma do detergente, antes de responder. É sobre os preparativos do casamento, meu bem. Seu pai tem tantas ideias, tantos contatos para fornecedores. A gente fica horas planejando os detalhes. A explicação fazia sentido, mas havia algo no tom da voz dela, uma leve hesitação que eu nunca havia notado antes. 1h30 falando sobre casamento? Insisti gentilmente, mostrando a conta telefônica. Vocês dois são mais detalhistas que eu imaginava. Isabela riu, mas o riso soou forçado. Rafael, você sabe como seu pai é perfeccionista. Ele quer que nosso casamento seja perfeito, então discutimos cada detalhe. Flores, decoração, menu, música, lista de convidados. E além disso, conversamos sobre outros assuntos também. A empresa, planos para o futuro. Às vezes ele me conta histórias da infância dele.
Durante a semana seguinte, comecei a prestar mais atenção nos momentos em que Isabela falava ao telefone. Várias vezes a encontrei conversando baixinho no jardim, sempre encerrando rapidamente a ligação quando me via chegando. Era seu pai, ela explicava invariavelmente. Não queria te incomodar enquanto você estava descansando. Mas por que falar baixinho se era apenas sobre casamento? Por que sair de perto de mim para conversar com meu próprio pai? Um sábado de manhã, enquanto Isabela tomava banho, o celular dela tocou em cima da cama. O nome Carlos apareceu na tela. Sem pensar muito, atendi. Alô, pai. Do outro lado da linha, alguns segundos de silêncio antes da voz do meu pai, claramente constrangida. Oi, filho. Pensei que fosse a Isabela. Ela está no banho. Quer que eu passe algum recado? Mais silêncio. Não, não precisa. Era só uma coisinha sobre o buffet do casamento. Falo com ela depois. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando-me com uma sensação estranha. Meu pai nunca havia ficado constrangido falando comigo. E por que ele não podia discutir detalhes do buffet comigo também? Afinal, era meu casamento. Quando Isabela saiu do banho, contei sobre a ligação. Ah, que pena que eu perdi, ela disse, mas percebi que seus olhos evitaram os meus. Seu pai está preocupado com a qualidade da comida, sabe como ele é exigente. Decidi fazer um teste. Na segunda-feira seguinte, durante nosso trajeto matinal para o escritório, comentei casualmente com meu pai. Pai, que tal a gente almoçar juntos hoje para conversarmos sobre os detalhes do casamento? A Isabela disse que vocês têm discutido muita coisa. Queria me inteirar melhor. A reação dele foi imediata. Um ligeiro tensionamento dos músculos do rosto, os dedos se contraindo no volante. Filho, hoje vou estar muito corrido com reuniões. Que tal deixarmos para outro dia? Pela primeira vez em anos, meu pai havia recusado um convite meu. Carlos sempre fazia tempo para conversar sobre qualquer assunto comigo, especialmente sobre meu casamento. Tudo bem, pai, mas fico feliz que vocês dois estejam tão envolvidos no planejamento. Deve ser bom ter ajuda com tantos detalhes. Ele acenou, mas manteve os olhos fixos no trânsito. A Isabela é muito dedicada. Tem bom gosto para essas coisas de festa. Naquela mesma semana, resolvi chegar em casa mais cedo sem avisar. Era quinta-feira, por volta das 3 da tarde. Entrei silenciosamente pela porta da cozinha e ouvi vozes vindas da sala. Isabela estava conversando com alguém, mas não consegui identificar se era pessoalmente ou por telefone. Não posso continuar assim. Está ficando muito difícil esconder. A voz dela soava tensa, quase sussurrando. Me aproximei mais e ouvi. Ele está começando a desconfiar, preciso ser mais cuidadosa. Pigarreei alto antes de entrar na sala. Isabela estava sentada no sofá com o celular na orelha e, quando me viu, ficou visivelmente nervosa. Ah, oi, amor, não te ouvi chegar, disse rapidamente. Tenho que desligar agora, a gente conversa depois. Encerrou a ligação antes mesmo de ouvir a resposta da outra pessoa. Com quem você estava falando? Perguntei, tentando soar casual. Era a organizadora do casamento, respondeu ela. Mas seus dedos tremiam ligeiramente enquanto guardava o telefone, discutindo uns ajustes de última hora. A partir desse dia, as conversas telefônicas de Isabela se tornaram ainda mais discretas. Ela passou a sair para o jardim, para o quintal, às vezes até para a rua quando o telefone tocava. Sempre com as mesmas desculpas, fornecedores do casamento, organizadora de eventos, amigas discutindo detalhes da festa. Mas eu começava a notar um padrão. As ligações mais longas e secretas sempre aconteciam nos mesmos horários em que eu sabia que meu pai estava livre no escritório. Vocês já passaram por essa sensação de que algo está errado, mas não conseguem provar? É como ter uma pedra no sapato que incomoda a cada passo, mas você não consegue tirá-la. Deixem nos comentários se já sentiram essa angústia de desconfiar de alguém que amam. A descoberta que mudaria tudo aconteceu 3 semanas depois, durante uma manhã de sábado aparentemente comum. Isabela havia saído para fazer compras e eu decidi aproveitar para organizar alguns documentos no escritório. Preciso de uma pasta de elástico que tinha certeza de ter visto no quarto de hóspedes, onde guardávamos materiais de escritório extras.
Foi procurando essa pasta que descobri algo que nunca deveria ter encontrado. O móvel do quarto de hóspedes tinha várias gavetas, e quando abri a última mais ao fundo, senti resistência. Forcei um pouco e percebi que havia algo emperrando. Tirei completamente a gaveta do trilho para investigar, e foi então que vi uma pequena caixa de sapatos escondida atrás da gaveta, grudada na parte interna do móvel com fita dupla face. Meu coração disparou. Por que Isabela esconderia uma caixa ali num local tão secreto? Peguei a caixa com as mãos tremendo. Dentro, encontrei coisas que fizeram meu mundo desabar. Fotos dela com meu pai em lugares que eu não reconhecia, sempre sozinhos, sempre num clima de intimidade que não era de sogro e nora. Uma delas era numa praia que eu nunca havia visitado. Ele sem camisa, ela de biquíni, os dois se abraçando como um casal apaixonado. Outra foto mostrava eles num restaurante sofisticado, brindando com champanhe, ela usando um vestido que eu nunca havia visto. Mas o que mais me chocou foram as cartas manuscritas. Cartas de amor escritas pela letra da Isabela, endereçadas para meu amor verdadeiro. Li uma delas com o coração pounding. Carlos, cada dia longe de você é uma eternidade. Quando estou fingindo ser feliz com Rafael, só consigo pensar em seus braços, em seus beijos, em como seria nossa vida se pudéssemos ficar juntos. Você é meu homem de verdade, não ele. A data da carta era de 8 meses atrás, poucos meses depois de nos mudarmos para a casa. Havia também cartas escritas pela letra do meu pai. Cartas que eu nunca imaginei que ele fosse capaz de escrever. Minha princesa, estes momentos que passamos juntos são os únicos em que me sinto realmente vivo. Rafael nunca vai te amar como eu amo. Nunca vai te valorizar como você merece. Você nasceu para estar nos braços de um homem de verdade, não de um menino. Ler aquelas palavras escritas pela mão do meu próprio pai me fez sentir uma dor física no peito. No fundo da caixa, encontrei recibos que contavam uma história paralela de traição. Recibos de hotéis em cidades próximas, sempre em datas que eu estava viajando a trabalho, ou em fins de semana, que eles diziam estar ocupados com outros compromissos. Recibos de jantares românticos em restaurantes caros, de compras em lojas de lingerie, de presentes que eu nunca havia visto Isabela usar. Meu pai estava financiando um relacionamento completo com minha noiva, usando o mesmo dinheiro que bancava nosso noivado. A evidência mais devastadora era um teste de gravidez positivo, datado de 2 meses atrás, junto com resultados de exames médicos. Isabela estava grávida e não havia me contado nada. Mas a data da concepção, segundo os exames, coincidia exatamente com um fim de semana que eu havia viajado para São Paulo a negócios, enquanto ela disse que ficaria em casa descansando, e meu pai alegou ter ido pescar com alguns amigos. Sentei na cama do quarto de hóspedes, a mesma cama onde eles provavelmente se encontravam, segurando aquelas evidências e sentindo minha vida desmoronar completamente. 18 meses. Por 18 meses, meu pai e minha noiva vinham mantendo um relacionamento às minhas costas, usando minha casa, meu dinheiro, minha confiança. E agora, ela estava grávida dele. O que mais me destruía não era apenas a traição física, mas perceber como eles haviam orquestrado tudo friamente. A casa que meu pai nos deu não era um presente generoso. Era o cenário perfeito para os encontros deles. As visitas frequentes não eram carinho paternal, eram encontros de amantes. O interesse dela pelos negócios da família não era dedicação de esposa, era planejamento de futuro com meu pai. Fiquei ali por horas, relendo as cartas, analisando as fotos, tentando entender como 2 pessoas que eu amava tanto conseguiram me enganar de forma tão cruel e elaborada. Cada eu te amo que Isabela havia me dito, cada conselho paternal que Carlos havia me dado, cada momento familiar que havíamos compartilhado, tudo havia sido uma mentira gigantesca. Quando ouvi o carro de Isabela chegando na garagem, rapidamente guardei tudo de volta na caixa e a coloquei no lugar original. Minha mente estava funcionando a 1000 por hora. Não podia confrontá-los ainda. Precisava de um plano. Eles haviam mentido para mim por 18 meses, elaborando uma traição complexa e humilhante.
Minha resposta precisaria ser proporcional. Oi, amor. Como foi suas compras? Perguntei quando ela entrou em casa carregada de sacolas. Ela me deu um beijo no rosto, o mesmo rosto que beijava outro homem, e respondeu animada. Comprei umas coisas lindas para o casamento. Não vejo a hora de você ver. Casamento. Ela realmente pretendia se casar comigo, estando grávida do meu pai. A frieza daquela mulher me arrepiou. Naquela noite, deitado ao lado dela, observei Isabela dormir e pensei em quantas mentiras cabem numa vida. Quantas vezes ela havia chegado em casa, depois de estar com meu pai, e havia feito amor comigo como se nada houvesse acontecido. Quantas vezes fingiu orgasmos pensando em outro homem. Quantas vezes olhou no meu rosto e mentiu sobre onde havia passado a tarde. A decisão estava tomada. Eles haviam escolhido me trair da forma mais cruel possível, pai e noiva, as duas pessoas em quem mais confiei. Mas se achavam que eu era o menino ingênuo que poderiam enganar para sempre, estavam muito enganados. A vingança que eu estava planejando seria tão devastadora quanto os 18 meses de humilhação que me fizeram passar. O que vocês acham que eu deveria ter feito naquele momento? Confrontado na hora ou planejado uma vingança? Deixem sua opinião nos comentários, porque o que vem pela frente vai mostrar que paciência às vezes é a melhor arma contra quem nos traiu. Depois da descoberta devastadora da caixa secreta, precisei de alguns dias para processar a magnitude da traição. 18 meses não é uma aventura, não é um momento de fraqueza, não é um erro. 18 meses é uma vida paralela construída deliberadamente às minhas custas. Comecei então a fazer uma cronologia mental de tudo o que havia acontecido, conectando pontos que antes pareciam inocentes e agora revelavam uma conspiração elaborada contra minha felicidade. Tudo começou logo após nosso noivado, há 2 anos. Lembrei que foi exatamente nessa época que meu pai se tornou excessivamente solícito com nossa relação. Vocês precisam de uma casa, deixa que eu cuido dos preparativos. A Isabela merece o melhor. Na época, interpretei como generosidade paternal. Agora entendo que era o homem apaixonado, querendo impressionar a mulher que desejava. Cada presente caro, cada jantar sofisticado, cada cuidado com nossa relação era, na verdade, um investimento no próprio relacionamento extraconjugal dele. A casa que nos deu ganhou um significado completamente novo na minha análise. Não era um presente para meu futuro. Era o cenário perfeito para os encontros deles. Uma casa grande, com quarto de hóspedes isolado, numa vizinhança discreta onde ninguém faria perguntas sobre as visitas frequentes do sogro dedicado. Meu pai havia literalmente construído o ambiente ideal para me trair na minha própria casa, usando meu próprio dinheiro para financiar a traição. Reconstituindo os últimos 18 meses, percebi que todos os momentos em família haviam sido uma mentira teatral. Os jantares onde conversávamos os três, eu achando lindo a intimidade entre meu pai e minha noiva, eles estavam flertando na minha frente. Quando Isabela tocava no braço dele carinhosamente durante as conversas, quando ele elogiava demais a aparência dela, quando eles riam juntos de piadas que eu não entendia, tudo estava acontecendo bem debaixo do meu nariz, e eu era o único que não via. As viagens de trabalho que meu pai me incentivava a fazer também adquiriram novo sentido. Rafael, você precisa visitar nossa obra em Ribeirão Preto. Que tal passar uns dias em Campinas para negociar aquele contrato? Seria bom você conhecer melhor nossos fornecedores do interior. Cada viagem que eu fazia a trabalho era uma oportunidade de ouro para eles se encontrarem livremente. Enquanto eu estava longe construindo nosso futuro profissional, eles estavam na minha casa, destruindo meu futuro pessoal. Comecei a lembrar de detalhes que na época pareceram insignificantes. Isabela sempre voltava diferentes das suas tardes de compras ou encontros com amigas. O cabelo ligeiramente desarrumado, a maquiagem retocada, um brilho no olhar que eu atribuía à felicidade de ter saído de casa. Agora entendia. Ela voltava dos encontros com meu pai. O perfume masculino que às vezes sentia na nossa cama e que ela explicava como sendo dos abraços de despedida do sogro carinhoso.
A lingerie cara que ela usava em dias aleatórios, dizendo que queria se sentir bonita para mim. Os presentes que ela me dava também passaram a fazer sentido. Relógios caros, roupas de marca, sempre com a desculpa de queria te ver mais elegante ou você merece coisas boas. Agora percebia, eram presentes de culpa. Ela gastava o dinheiro que meu pai lhe dava para amenizar a consciência pesada de estar me traindo. Cada presente era uma forma de ela tentar compensar a traição com objetos materiais. A gravidez que descobri nos exames era talvez a parte mais cruel de toda essa história. Isabela estava grávida há 2 meses e não havia me contado nada. Por quê? Porque não era meu filho. Ela provavelmente estava tentando decidir como lidar com a situação. Contar para mim e fingir que era meu, ou assumir a relação com meu pai e destruir definitivamente nossa família. O teste de gravidez escondido na caixa secreta era a prova de que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Durante esses dias de descoberta, tive que conviver com eles normalmente, fingindo que não sabia de nada. Era uma tortura psicológica indescritível. Quando meu pai chegava para jantar e me cumprimentava, "Oi, meu filho, como foi seu dia?", eu queria gritar, "Como você tem coragem de me olhar no rosto depois do que fez?". Quando Isabela me abraçava e dizia, "Te amo tanto, Rafael", eu sentia nojo da hipocrisia, mas precisava manter a representação até decidir como reagir. O pior era perceber como eles se olhavam quando pensavam que eu não estava vendo. Olhares cúmplices, sorrisos secretos, às vezes um toque disfarçado de mãos quando passavam pratos na mesa. Eles tinham intimidade de casal, cumplicidade de amantes, e eu era tratado como o intruso na minha própria casa. Quantas vezes eles riram de mim pelas minhas costas? Quantas vezes fizeram planos para o futuro que não me incluíam? A empresa familiar também se revelou parte da farsa. Meu pai nunca teve intenção real de me passar o comando do negócio. Como poderia se estava planejando uma vida com minha noiva? Os projetos que discutíamos, os planos de expansão, tudo era teatro para me manter ocupado e confiante. Enquanto eu trabalhava 12 horas por dia pensando em construir um império familiar, ele usava esse tempo para destruir minha família. Uma noite, fingindo estar dormindo, ouvi Isabela sussurrando ao telefone no banheiro. "Não aguento mais essa situação, Carlos. Quando você vai tomar uma decisão? Não posso ficar grávida e continuar enganando ele assim." Do outro lado, embora não conseguisse ouvir claramente, percebi a voz do meu pai respondendo algo que a acalmou. "Eu sei que você me ama, mas preciso de garantias. O Rafael não pode descobrir agora, não assim." Essa conversa me confirmou que eles estavam planejando um futuro juntos. Não era apenas uma aventura sexual, era um relacionamento sério, onde meu pai pretendia trocar o filho pela nora. A mulher que deveria se tornar minha esposa estava fazendo planos de vida com meu próprio pai. E o homem que me criou, que me ensinou valores, que sempre disse que família era sagrada, estava disposto a me abandonar pela mulher que eu amava. Vocês conseguem imaginar a dor de descobrir que as 2 pessoas mais importantes da sua vida estão conspirando contra você há mais de 1 ano? É como descobrir que você foi o personagem principal de uma comédia cruel, onde todo mundo sabia do roteiro, menos você. Deixem nos comentários se já passaram por alguma traição familiar, porque essa dor é diferente de qualquer outra. Durante esses 18 meses, enquanto eu trabalhava para construir nosso futuro, sonhava com nossos filhos, planejava nossa vida de casados. Eles estavam construindo um relacionamento paralelo financiado com meu suor. Cada hora extra que eu trabalhava para melhorar nossa condição financeira era uma hora que eles tinham livre para se encontrar. Cada sacrifício que eu fazia pensando na nossa família era uma oportunidade que eu dava para eles me traírem. A ironia mais amarga era que eu havia facilitado tudo. Dei a casa, dei a privacidade, dei a confiança cega, até dei as desculpas para eles. Quando chegava em casa e encontrava sinais estranhos, eu mesmo criava explicações inocentes para não ter que encarar a realidade. Fui cúmplice da minha própria traição por ingenuidade e excesso de confiança. Mas agora que eu sabia de tudo, que tinha provas concretas de 18 meses de mentiras elaboradas, chegara a hora de mostrar para eles que o menino ingênuo havia morrido.
O homem que eles haviam criado com suas mentiras estava pronto para uma vingança que eles jamais esqueceriam. Se eles quiseram brincar de família feliz às minhas custas, eu mostraria como se destrói uma família de verdade. A confirmação final que eu precisava veio numa quinta-feira à tarde que mudaria minha vida para sempre. Eu estava numa reunião com clientes em outro bairro quando recebi uma ligação cancelando o compromisso do final da tarde. Em vez de voltar para o escritório, decidi ir direto para casa, algo que raramente fazia antes das 6 da tarde. Era 3h30 quando estacionei na rua ao lado da nossa casa, em vez de entrar pela garagem, numa precaução instintiva que nem eu mesmo entendi na hora. Caminhei até a porta da frente e, antes de colocar a chave na fechadura, ouvi sons vindos do interior da casa. Sons que fizeram meu sangue gelar. Gemidos, vozes abafadas, o inconfundível ruído de pessoas fazendo amor. Por alguns segundos, fiquei paralisado na porta da minha própria casa, tentando processar o que estava ouvindo. Era Isabela, não havia dúvida. Mas a voz masculina que respondia aos gemidos dela não era a minha, era a do meu pai. Entrei silenciosamente pela porta da cozinha, que sempre ficava destrancada durante o dia. A casa que meu pai havia nos dado como presente de noivado estava sendo usada como motel para a traição dele com minha noiva. Os sons vinham do andar de cima, do nosso quarto. A cama que eu dividi com Isabela por 2 anos estava sendo profanada pelo homem que me criou. Subi as escadas pisando nas bordas dos degraus para evitar ruídos, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles conseguiriam ouvir. A porta do quarto estava entreaberta. Através da fresta, vi uma cena que está gravada na minha memória para sempre. Isabela e meu pai na nossa cama, completamente nus, fazendo amor com uma intimidade e paixão que ela nunca havia demonstrado comigo. Ela estava por cima, os cabelos soltos caindo sobre o rosto dele, sussurrando coisas como meu amor, meu homem de verdade, como eu te amo. Carlos respondia com as mãos nos quadris dela, dizendo: você é minha, sempre foi minha. Rafael nunca vai te fazer sentir o que eu faço. O que mais me destroçou não foi apenas o ato sexual, foi a intimidade emocional entre eles. A forma como se beijavam, como se acariciavam, como conversavam entre os gemidos. Eles faziam amor de verdade, não era apenas sexo. Era um casal apaixonado expressando sentimentos genuínos, enquanto eu era apenas o obstáculo entre eles e a felicidade. Quando você vai contar para ele? Perguntou Isabela ofegante. Logo, minha princesa. Depois do casamento, vamos revelar tudo e ficar juntos para sempre. Eles estavam planejando me usar até o fim. O casamento seria o grande finale da humilhação. Eu me casaria com ela grávida do meu pai e depois eles revelariam a verdade e ficariam juntos. Tudo financiado por mim. Tudo acontecendo na casa que meu pai me deu. Tudo orquestrado para me causar o máximo de dor possível. A frieza do plano me fez entender que aquelas 2 pessoas nunca me amaram. Eu era apenas um meio para eles atingirem seus objetivos. Saí da casa da mesma forma que entrei, silencioso como um fantasma. Caminhei até o carro em estado de choque, dirigindo sem destino pelas ruas da cidade por mais de 2 horas. A realidade havia finalmente se materializado diante dos meus olhos. Meu pai e minha noiva eram amantes há 18 meses. Ela estava grávida dele, e eles planejavam me usar até a última gota antes de me dispensar. Eu não era filho nem noivo. Era apenas um idiota útil financiando a felicidade deles. Quando finalmente cheguei em casa, às 6 da tarde, como de costume, Isabela estava na cozinha preparando o jantar como se nada houvesse acontecido. Ela me cumprimentou com o mesmo beijo no rosto de sempre. Perguntou como havia sido meu dia. Contou que havia passado a tarde organizando papéis do casamento. A facilidade com que ela mentia, após ter passado horas fazendo amor com meu pai na nossa cama, me mostrou uma frieza psicopática que eu nunca havia percebido. Durante o jantar, quando meu pai chegou para a nossa reunião semanal de negócios, tive que sentar à mesa com os dois e fingir normalidade. Carlos perguntou sobre meu dia, deu conselhos sobre um cliente difícil, elogiou o jantar da Isabela. Vocês formam um casal lindo.
Ele disse em dado momento, sorrindo para nós dois. Mal posso esperar pelo casamento. A hipocrisia daquelas palavras, vindas do homem que havia passado a tarde fazendo amor com minha noiva, me fez sentir náuseas. Pai, o senhor acha que conseguiríamos adiantar a cerimônia? Perguntou Isabela inocentemente. Estou tão ansiosa para oficializar nossa união. Union. Ela estava falando sobre nossa união enquanto planejava fugir com meu pai logo após a cerimônia. Claro, minha filha, respondeu Carlos. Amor verdadeiro não deve esperar. Eles estavam zombando de mim na minha própria mesa, usando nossa intimidade familiar para flertarem publicamente. Naquela noite, deitado ao lado de Isabela, observei ela dormir tranquilamente, como se fosse a mulher mais inocente do mundo. Poucas horas antes, ela havia gritado o nome do meu pai em êxtase na nossa cama. Agora dormia serenamente, usando minha aliança de noivado, planejando usar meu sobrenome carregando no ventre o filho do homem que me criou. A dualidade daquela mulher era assustadora. 3 dias depois do flagrante devastador, precisei visitar o túmulo da minha mãe, como fazia todo mês desde que ela faleceu 13 anos atrás. Levei flores frescas e, como sempre, fiquei conversando com ela por alguns minutos. Mas desta vez, tinha uma pergunta diferente. Mãe, como você não viu o tipo de homem que papai realmente era? Foi então que Dona Conceição, vizinha da minha família há mais de 30 anos, se aproximou do túmulo ao lado. Rafael, meu filho, há quanto tempo não te vejo? Ela disse, me abraçando com carinho. Sua mãe ficaria tão orgulhosa do homem que você se tornou. Conversamos por alguns minutos sobre trivialidades, até que ela fez um comentário que mudou tudo. Espero que você tenha mais sorte no casamento que sua mãe teve. As palavras dela me intrigaram. Como assim, Dona Conceição? Ela me olhou com surpresa. Você não sabe da história do seu pai com mulheres? Sua mãe nunca te contou? Sentamos no banco do cemitério e Dona Conceição me contou segredos de família que haviam sido cuidadosamente escondidos de mim. Seu pai sempre foi mulherengo, Rafael. Sua mãe sofreu muito com isso durante o casamento. Ele tinha casos com funcionárias da empresa, com esposas de clientes, até mesmo com algumas vizinhas. Minha mente começou a processar aquela informação. O homem que eu idolatrava havia sido um traidor serial durante todo o casamento com minha mãe. Mas por que minha mãe nunca me contou nada? Perguntei, sentindo meu mundo desabar ainda mais. Porque ela não queria destruir a imagem que você tinha do seu pai, respondeu Dona Conceição. Ela dizia, não vou fazer meu filho odiar o pai por causa dos meus problemas conjugais. Mesmo sofrendo tanto, ela protegia a relação de vocês dois. Minha mãe havia morrido guardando segredos para preservar minha admiração pelo homem que agora me traía. Dona Conceição continuou revelando detalhes que me arrasaram. O pior caso foi com uma menina bem novinha, devia ter uns 20 e poucos anos. Sua mãe descobriu e quase enlouqueceu. Foi a única vez que a vi chorar em público. A descrição me fez pensar na idade da Isabela. 26 anos. Meu pai havia repetido o padrão. Homem mais velho seduzindo mulheres muito mais novas, sem se importar com as consequências para sua própria família. Rafael, sua mãe morreu de desgosto, Dona Conceição revelou segurando minha mão. Os médicos falaram que foi câncer, mas eu sei que foi tristeza acumulada. 30 anos aguentando traições, fingindo ser feliz para não destruir a família. O coração dela não suportou tanta dor guardada. Descobrir que minha mãe havia morrido por causa das traições do meu pai e que eu havia crescido admirando o homem responsável pela infelicidade dela foi uma revelação devastadora. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse Dona Conceição hesitante. Sua mãe desconfiava que seu pai tinha interesse em mulheres dos filhos dos amigos dele. Ela comentou comigo algumas vezes. Tenho medo de quando o Rafael trouxer namoradas em casa. E como se ela soubesse que isso poderia acontecer um dia. Minha mãe havia previsto exatamente o que estava acontecendo agora, 13 anos após sua morte. Voltei para casa naquele dia com uma compreensão completamente nova da minha história familiar. Meu pai não era o homem íntegro que eu admirava. Era um predador serial que destruía famílias há décadas. Minha mãe não havia morrido apenas de câncer. Havia morrido de desgosto, protegendo até o fim a ilusão que eu tinha sobre meu pai.
E Isabela não era um caso isolado. Era apenas a mais recente vítima de um padrão que durava 30 anos. Naquela noite, confrontei meu pai de forma indireta durante nosso jantar em família. Pai, o senhor acha que minha mãe foi feliz no casamento? A pergunta o pegou desprevenido. Ele tossiu, bebeu água, demorou para responder. Claro, filho. Sua mãe e eu tivemos um casamento abençoado. E o senhor nunca traiu ela? A tensão na mesa ficou palpável. Isabela parou de mastigar. Carlos ficou vermelho. Rafael, que pergunta é essa? Claro que não traí sua mãe. É que encontrei Dona Conceição hoje no cemitério, continuei, observando as reações deles. Ela contou umas histórias interessantes sobre nossa família. Carlos ficou visivelmente nervoso. Dona Conceição é uma velha fofoqueira. Não acredita em tudo que ela fala. Mas eu vi no olhar dele a confirmação de que tudo era verdade. O mesmo olhar culpado que eu havia visto quando flagrei conversas suspeitas com Isabela. Pai, o senhor acha que traição é perdoável? Perguntei, testando os limites. Depende da situação, ele respondeu, suando. Às vezes, as pessoas se envolvem em situações complicadas, sentimentos que não conseguem controlar. Isabela concordou rapidamente. É verdade. Às vezes o coração não obedece à razão. Eles estavam justificando a própria traição na minha frente, preparando o terreno para a revelação futura. A descoberta sobre minha mãe me deu a motivação final que eu precisava para planejar minha vingança. Não era apenas minha dignidade que estava em jogo. Era também a honra da mulher que morreu protegendo minha ilusão sobre meu pai. Ele havia destruído minha família de origem com suas traições, e agora estava destruindo minha família futura. O padrão precisava ser interrompido de forma definitiva e pública. Comecei então a documentar tudo sistematicamente. Fotografei as provas da caixa secreta, gravei conversas, anotei horários de encontros. Se meu pai achou que poderia repetir comigo o que fez com minha mãe, estava enganado. Desta vez, o filho não seria cúmplice silencioso da própria humilhação. A vingança que eu estava planejando honraria a memória da minha mãe e mostraria para toda a cidade o verdadeiro caráter do homem que todos admiravam. Vocês acham que eu estava certo em querer vingar minha mãe também? Ou deveria focar apenas na minha própria traição? Deixem nos comentários o que fariam, descobrindo que o pai destruiu não apenas seu relacionamento, mas também matou sua mãe de desgosto. Depois de descobrir a verdade sobre minha mãe e ter a confirmação visual da traição, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eles seriam expostos publicamente no evento que deveria ser o ápice da humilhação deles contra mim. Nosso jantar de noivado. O evento estava marcado para dali a 3 semanas no clube mais prestigioso da cidade, com 150 convidados confirmados. Seria o cenário perfeito para uma vingança que toda a cidade comentaria por anos. A primeira fase do plano era reunir evidências irrefutáveis. Durante 2 semanas documentei sistematicamente cada encontro deles. Instalei discretamente uma câmera no quarto de hóspedes, captando imagens e áudios de pelo menos 5 encontros íntimos. Fotografei todas as cartas de amor, todos os recibos de hotéis, todos os presentes que eles trocavam. Fiz cópias dos exames de gravidez da Isabela e organizei tudo cronologicamente, como uma apresentação empresarial. Paralelamente, comecei a investigar o passado do meu pai, com a ajuda de um detetive particular. Descobri que as traições durante o casamento com minha mãe eram ainda piores do que Dona Conceição havia revelado. Ele havia destruído pelo menos 4 casamentos de funcionários da empresa, sempre seduzindo as esposas mais novas. Uma delas, de apenas 22 anos, havia tentado suicídio após o fim do caso. Meu pai não era apenas um traidor. Era um predador serial que usava poder e dinheiro para destruir famílias. O segundo elemento do plano envolvia garantir que as pessoas certas estivessem presentes no jantar. Fiz questão de convidar todos os ex-funcionários da empresa que haviam sido prejudicados pelas aventuras do meu pai, especialmente os maridos traídos. Convidei também Dona Conceição e outras vizinhas antigas que conheciam a verdade sobre o sofrimento da minha mãe. É um momento especial da família, eu dizia. Gostaria que pessoas que conheceram minha mãe estivessem presentes.
A parte mais delicada foi preparar a apresentação audiovisual. Criei um vídeo de 15 minutos intitulado A História Real da Nossa Família, misturando depoimentos gravados secretamente, fotos das traições, documentos comprometedores e até mesmo gravações dos gemidos deles no nosso quarto. Testei tudo no projetor do clube, garantindo que seria visível e audível para todos os 150 convidados. Durante essas semanas de preparação, manter a normalidade em casa se tornou um exercício de autocontrole extremo. Isabela estava radiante com os preparativos do jantar, sempre comentando sobre como seria o início oficial de nossa vida de casados. Meu pai bancava todos os custos extras, dizendo que queria uma festa digna do seu filho. A hipocrisia de ambos me dava forças para continuar planejando a destruição pública deles. Rafael, estou tão feliz que finalmente vamos oficializar nossa união. Isabela comentou uma noite, abraçada comigo na cama, onde horas antes havia traído com meu pai. Mal posso esperar para ser sua esposa de verdade. De verdade. Ela usava essa expressão enquanto carregava no ventre o filho de outro homem. Também estou ansioso, amor, respondi, sabendo que em poucos dias ela descobriria o que significava consequências reais. Há uma semana do evento, Carlos me procurou no escritório com uma proposta que quase me fez rir. Filho, que tal adiantarmos seu casamento? Podemos fazer uma cerimônia íntima depois do jantar de noivado. Ele queria me casar com Isabela grávida dele, oficializando a humilhação de forma legal. É uma ideia interessante, pai, respondi. Vamos ver como corre o jantar primeiro. Se ele soubesse que esse jantar seria o último evento que participaríamos como família. 2 dias antes do evento, fiz questão de visitar o túmulo da minha mãe mais uma vez. Mãe, em 2 dias vou fazer justiça pela sua morte e pela minha humilhação. O homem que matou você de desgosto vai pagar por tudo que fez. Senti uma paz estranha, como se ela estivesse aprovando minha decisão. Minha vingança não era apenas pessoal. Era também uma homenagem à memória de uma mulher que morreu, protegendo minha ilusão sobre meu pai. Na véspera do jantar, Isabela estava visivelmente ansiosa. Amor, tenho uma sensação estranha sobre amanhã, ela comentou, como se algo importante fosse acontecer. Vai acontecer sim, meu bem, respondi, acariciando o cabelo dela. Amanhã, nossa vida vai mudar para sempre. Ela sorriu, pensando que eu estava falando sobre felicidade futura. Eu estava falando sobre a destruição completa da mentira que eles haviam construído. Naquela última noite, dormindo ao lado da mulher que me traiu por 18 meses, fiquei acordado planejando cada detalhe da apresentação. Às 20h30, logo após o jantar e antes das danças, eu pediria a palavra para um brinde especial aos noivos. Era o momento perfeito. Todos alimentados, relaxados, sem pressa para sair. O projetor mostraria 15 minutos de evidências devastadoras, terminando com a revelação da gravidez e a identidade do verdadeiro pai. O que vocês fariam no meu lugar? Acham que uma vingança pública é justificável após 18 meses de traição elaborada? Deixem suas opiniões nos comentários, porque o que aconteceu no dia seguinte superou até minhas próprias expectativas. O clube estava magnificamente decorado quando cheguei, às 7h do sábado. Flores brancas e douradas por toda parte, mesas dispostas elegantemente, uma pequena pista de dança ao centro e o projetor já instalado discretamente num canto. Os 150 convidados chegavam animados, cumprimentando o casal feliz e elogiando a beleza do evento. Isabela estava radiante num vestido azul marinho que disfarçava perfeitamente a gravidez de 3 meses, e meu pai circulava orgulhoso, recebendo parabéns por ter criado um filho tão especial. Durante o coquetel de abertura, observei os rostos das pessoas que haviam vivido dramas similares por causa do meu pai. João, ex-funcionário que descobriu o caso dele com sua esposa 5 anos atrás, estava ali com a segunda esposa, sem suspeitar que em breve teria sua vingança. Márcia, prima distante que sempre desconfiou do caráter de Carlos, conversava animadamente com Dona Conceição.
Todos os personagens da minha vingança estavam posicionados perfeitamente no tabuleiro. Rafael, que festa linda, se me comentavam os convidados. Isabela está radiante. Seu pai deve estar tão orgulhoso. Cada elogio me dava mais certeza de que estava fazendo a coisa certa. Essas pessoas mereciam saber com quem estavam convivendo há anos. Mereciam entender por que tantos casamentos na nossa comunidade haviam terminado em circunstâncias estranhas, sempre envolvendo Carlos de alguma forma. O jantar transcorreu normalmente, com conversas animadas, brindes espontâneos e muitas risadas. Isabela e meu pai representavam seus papéis perfeitamente. Ela, a noiva apaixonada. Ele, o sogro dedicado. Várias vezes os peguei trocando olhares cúmplices, sorrisos secretos, até mesmo um toque disfarçado de mãos quando passavam pratos. A intimidade entre eles era óbvia para quem soubesse o que procurar, mas todos interpretavam como carinho familiar. Às 20h25, quando as sobremesas estavam sendo servidas, me levantei e peguei o microfone. Amigos, familiares, pessoas queridas. Comecei vendo Isabela sorrir orgulhosa e meu pai acenar aprovando. Gostaria de fazer um brinde especial para vocês que vieram celebrar nosso amor. Murmúrios de aprovação se espalharam pelo salão. Mas antes do brinde, quero compartilhar com vocês a história real da nossa família. Acendi o projetor e a primeira imagem apareceu na tela. Uma foto linda minha, com Isabela no dia do nosso noivado. Esta é a imagem que vocês conhecem da nossa família, disse, vendo os sorrisos no rosto dos convidados. Mas hoje vocês vão conhecer a verdade por trás dessa imagem. A próxima sequência mostrava as fotos que encontrei na caixa secreta. Isabela e Carlos abraçados em praias, restaurantes, hotéis, sempre como um casal apaixonado. O silêncio no salão foi instantâneo e devastador. 150 pessoas assistindo em choque absoluto às evidências de uma traição que durava 18 meses. Meu pai e minha noiva mantêm um relacionamento secreto há 1 ano e meio, anunciei com voz firme, enquanto mais fotos comprometedoras apareciam na tela. Vi Isabela ficar pálida, tentando se levantar da cadeira. Carlos estava vermelho, suando, claramente em pânico. A próxima parte da apresentação foram os áudios gravados secretamente. A voz de Isabela ecoou pelo salão. Carlos, não aguento mais fingir amor pelo Rafael. Você é meu homem de verdade. Seguida pela voz do meu pai. Logo vamos ficar juntos para sempre, minha princesa. Depois do casamento, contamos tudo para ele. Algumas pessoas gritaram, meu Deus! Outras começaram a se levantar. Outras ficaram paralisadas observando o drama se desenrolar. Mas a traição não para por aí, continuei, implacável. Minha noiva está grávida de 3 meses. Mostrei os exames médicos na tela. E não é meu filho, é do meu pai. O impacto foi devastador. Gritos de indignação se espalharam pelo salão. Safado! Gritou alguém no fundo. Como pode fazer isso com o próprio filho? Bradou uma senhora. João, o ex-funcionário traído, se levantou e começou a bater palmas. Finalmente alguém teve coragem de expor esse homem. Isabela tentou correr, mas o constrangimento público a fez desmaiar bem ali na mesa principal. Algumas mulheres correram para socorrê-la, enquanto outras gritavam, vagabunda! Sem vergonha! Carlos tentou se aproximar do microfone para se defender, mas foi impedido pelos próprios convidados. Não vai falar nada, gritou Márcia. Você já destruiu famílias demais. A parte final da apresentação foi dedicada à memória da minha mãe. Minha mãe morreu de câncer há 13 anos, disse, mostrando fotos dela na tela. Mas hoje descobri que ela morreu de desgosto pelas traições constantes do meu pai. Projetei os depoimentos que havia coletado sobre as aventuras extraconjugais de Carlos durante o casamento. Ele é um predador serial que usa posição social e dinheiro para destruir famílias há mais de 20 anos. O salão virou um caos total. Antigos funcionários se levantaram contando suas próprias histórias de traição envolvendo meu pai. Ele destruiu o meu casamento também, gritou um senhor. Minha filha tentou se matar por causa dele, bradou outro. Era como se uma represa de silêncio e humilhação tivesse rompido, liberando anos de dor acumulada
que nunca havia sido verbalizada publicamente. Peguei o microfone uma última vez. Não vim aqui para destruir uma família. Vim para expor a verdade sobre pessoas que destroem famílias há décadas. Olhei diretamente para Carlos, que estava acuado num canto sendo confrontado por vários homens. Minha mãe morreu guardando segredos para me proteger. Eu não vou morrer guardando segredos para proteger vocês. Saí do salão sob aplausos de muitos convidados, especialmente das mulheres que haviam sido vítimas indiretas das traições do meu pai ao longo dos anos. Na porta, João me abraçou. Rafael, você fez o que todos nós queríamos ter tido coragem de fazer. Obrigado por dar voz à nossa dor. Dona Conceição estava chorando. Sua mãe estaria tão orgulhosa da coragem que você teve hoje. O clube ficou em polvorosa por horas. Isabela foi levada ao hospital por precaução devido ao desmaio. Carlos foi praticamente expulso do local pelos próprios convidados e eu fui para casa. A casa que ele havia me dado como presente envenenado, pela última vez. No dia seguinte, toda a cidade comentava sobre o jantar de noivado que virou tribunal público. Aquela noite, sozinho na casa que havia sido palco de tantas traições, senti pela primeira vez em meses uma paz profunda. A verdade havia sido revelada, a justiça havia sido feita, e minha dignidade havia sido restaurada. Meu pai e Isabela haviam aprendido que algumas traições têm consequências irreversíveis. Vocês acham que exagerei na vingança pública? Ou acham que eles mereceram tudo isso? Contem nos comentários qual foi sua reação assistindo essa exposição, porque ainda falta o capítulo final dessa história, e ele é ainda mais impactante do que imaginam. 3 dias após a exposição devastadora no jantar de noivado, quando achei que não haveria mais surpresas nessa história de horror familiar, Isabela apareceu na porta da minha casa. Ela havia saído do hospital na manhã anterior e estava morando provisoriamente na casa de uma tia, já que ninguém da família dela queria recebê-la após a humilhação pública. Chegou com os olhos inchados de chorar, mas percebi que não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de desespero de quem foi pega e agora precisava lidar com as consequências. Rafael, preciso conversar com você, disse ela parada na soleira da porta, como se não tivesse mais direito de entrar na casa onde havia me traído por 18 meses. Posso entrar? Deixei ela entrar, não por bondade, mas porque sabia que essa conversa seria o fechamento definitivo de um capítulo da minha vida. Sentamos na sala onde tantas vezes jantamos os 3, eu, ela e meu pai, fingindo ser uma família feliz enquanto eles planejavam minha destruição. Eu sei que você me odeia, começou ela, as mãos tremendo visivelmente. Sei que nunca vai me perdoar, mas preciso que você saiba que nunca foi minha intenção te machucar assim. A hipocrisia daquela frase me fez rir amargamente. Isabela, vocês planejaram minha humilhação por 18 meses. Como isso não foi intenção de me machucar? Ela baixou a cabeça, incapaz de me olhar nos olhos. As coisas simplesmente aconteceram. Eu me apaixonei pelo seu pai e não consegui resistir. E a gravidez? Perguntei diretamente. Quando você ia me contar que estava esperando um filho que não era meu, suas lágrimas se intensificaram. Eu estava tentando encontrar o momento certo, a forma certa de explicar tudo. Carlos disse que depois do casamento revelaríamos a verdade e ficaríamos juntos. Mesmo naquele momento de confronto final, ela continuava chamando meu pai de Carlos com uma intimidade que me arrepiava. E onde está ele agora? Perguntei já sabendo a resposta. Por que não veio junto defender a mulher que ama? Isabela começou a chorar mais intensamente. Ele me abandonou, Rafael. Depois da exposição no jantar, disse que não podia mais se associar comigo publicamente, que precisava preservar o que restou da reputação dele. O covarde havia feito exatamente o que eu esperava. Na primeira dificuldade real, abandonou a mulher grávida que havia conquistado com promessas falsas. A revelação mais chocante ainda estava por vir. Rafael, eu vim aqui te implorar uma coisa, disse ela, se ajoelhando literalmente na minha frente. Eu não tenho para onde ir, não tenho como sustentar essa criança. Minha família me rejeitou. Carlos me abandonou. Por favor, não me deixe desamparada.
Casa comigo mesmo sabendo de tudo. Eu prometo ser uma esposa dedicada, nunca mais te trair. A audácia daquela proposta me deixou sem palavras por alguns segundos. A mulher que havia me traído com meu próprio pai por 18 meses, que estava grávida dele, que havia planejado usar nosso casamento como grande finale da humilhação. Agora, estava me pedindo para assumir as consequências das escolhas dela. Isabela, você realmente acha que depois de tudo que você fez, eu vou aceitar criar o filho que você teve com meu pai? Você sempre foi um homem bom, Rafael, ela insistiu, ainda de joelhos. Sei que você tem um coração generoso. Essa criança não tem culpa dos erros dos pais. Era inacreditável como ela tentava usar minha bondade contra mim, mesmo após ter me destruído emocionalmente. Isabela, você destruiu nossa família, mentiu para mim durante anos, me fez de palhaço na cidade inteira e agora quer que eu seja responsável pelas suas consequências? Durante a hora seguinte, ela chorou, implorou, até mesmo tentou me chantagear emocionalmente, lembrando dos momentos bons que tivemos juntos. Mas eu havia amadurecido muito nos últimos meses. O homem ingênuo que acreditava em tudo e perdoava tudo havia morrido no momento em que flagrei ela com meu pai na nossa cama. Isabela, você fez suas escolhas. Agora tem que viver com elas. Quando ela finalmente entendeu que eu não cederia, mostrou sua verdadeira face mais uma vez. Você vai se arrepender disso, Rafael, gritou, a máscara de vítima caindo completamente. Seu pai me ama de verdade. Ele só está com medo agora, mas vai voltar para mim. Mesmo grávida e abandonada, ela ainda alimentava a ilusão de que meu pai a escolheria. Não entendia que para homens como Carlos, ela era apenas mais uma conquista descartável. 6 meses depois, soube por conhecidos que Isabela havia se mudado para outra cidade, onde teve o bebê. Um menino que, segundo comentários maldosos, era a cara do meu pai. Carlos nunca assumiu a paternidade oficialmente, nunca deu suporte financeiro, nunca mais foi visto publicamente com ela. O grande amor que ela achava que tinham se revelou ser apenas luxúria de um predador experiente, que sabia exatamente quais promessas fazer para conquistar mulheres vulneráveis. A empresa familiar também não sobreviveu ao escândalo. Muitos clientes cancelaram contratos, funcionários pediram demissão por vergonha, fornecedores se afastaram. Carlos tentou se reabilitar socialmente, mas a exposição pública havia sido devastadora demais. Dentro de 1 ano, teve que vender a empresa e se mudar para outra região. O império que ele havia construído em 30 anos desmoronou em 12 meses por causa de sua incapacidade de manter as calças no lugar. Hoje, 2 anos depois dessa história toda, posso dizer que sou um homem completamente diferente e melhor. A traição dupla do meu pai e da minha noiva me destruiu temporariamente, mas também me libertou de ilusões perigosas sobre confiança cega e amor incondicional. Aprendi que algumas pessoas são capazes de crueldades inimagináveis, mesmo quando você as ama mais que sua própria vida. A primeira lição que quero compartilhar é sobre admiração paternal. Pais não são deuses, são homens falhos como qualquer outro, capazes de erros monstruosos e traições devastadoras. Respeitar seu pai não significa aceitar comportamentos destrutivos. Quando um pai trai um filho da forma que o meu me traiu, ele perde para sempre o direito ao respeito e à admiração filial. Algumas traições não têm perdão, mesmo vindas de quem nos deu a vida. A segunda lição é sobre sinais ignorados em relacionamentos. Durante meses, minha mente criou desculpas inocentes para comportamentos suspeitos da Isabela. Ligações secretas, mentiras sobre onde havia passado o dia, mudanças inexplicáveis de humor. Tudo tinha explicação lógica, porque eu não queria encarar a realidade. Homens, confiem nos seus instintos. Se algo parece estranho no comportamento da sua parceira, investiguem. Não sejam ingênuos como eu fui. A terceira lição é sobre a importância de reagir com dignidade quando descobrirem traições. Muitas pessoas me criticaram por ter feito uma exposição pública, dizendo que deveria ter resolvido em família. Mas traição familiar não se resolve em família quando envolve predadores seriais que destroem vidas há décadas.
Minha exposição impediu que outras famílias fossem destruídas pelo mesmo homem. Às vezes, a humilhação pública é a única linguagem que pessoas assim entendem. A quarta lição é sobre reconstrução pessoal após traumas familiares. Perder pai e noiva de uma vez poderia ter me destruído permanentemente, mas escolhi usar a dor como combustível para me tornar um homem melhor. Hoje tenho minha própria empresa de engenharia, um relacionamento saudável com uma mulher que me valoriza de verdade e, principalmente, paz interior. A vingança me deu fechamento, mas a reconstrução me deu propósito. A quinta e mais importante lição é sobre perdão próprio. Durante meses, me culpei por ter sido ingênuo demais para perceber a traição. Mas ingenuidade não é crime. Traição é. Eu era um filho que amava o pai e um homem que confiava na noiva. Não havia nada de errado comigo por acreditar neles. O erro era deles por aproveitarem minha confiança para me destruir. Para finalizar, quero falar diretamente com os homens que podem estar passando por situações similares. Se você descobrir que está sendo traído por pessoas da sua própria família, saiba que a dor que você está sentindo é real e justificada. Não minimize seus sentimentos, não aceite desculpas elaboradas, não tente manter a família unida à custa da sua dignidade. Algumas traições são tão profundas que rompem laços definitivamente, e tudo bem. Você merece pessoas na sua vida que te respeitem e te valorizem. Se sua traição envolveu gravidez de outro homem, como aconteceu comigo, saiba que você não tem obrigação moral de assumir responsabilidades que não são suas. Crianças inocentes merecem cuidado, mas não necessariamente do homem que foi traído para concebê-las. Existem outras formas de garantir que uma criança seja cuidada sem que você precise sacrificar sua sanidade mental e emocional. E, principalmente, não tenham medo de buscar justiça. Não justiça violenta ou destrutiva, mas justiça através da verdade. Pessoas que constroem felicidade própria sobre mentiras elaboradas precisam enfrentar as consequências dos seus atos. Sua dignidade vale mais que a reputação de quem te traiu, mesmo que essa pessoa seja seu próprio pai. Se esta história tocou seu coração, se você se identificou com algum aspecto da minha experiência, ou se conhece alguém que está passando por situação similar, deixe um comentário contando sua experiência. Vamos criar uma rede de apoio entre homens que se recusam a aceitar traições familiares. Compartilhe este vídeo se acredita que outros homens precisam ouvir essa mensagem de coragem e reconstrução. E lembre-se, você não precisa carregar sozinho a dor de ter sido traído por quem mais amava. Existem outros homens que passaram por isso e saíram mais fortes. Sua história de superação pode começar hoje, no momento em que você decide que sua dignidade é inegociável. A traição que quase me destruiu se tornou a experiência que me libertou. Hoje sei que sou capaz de sobreviver às piores tempestades emocionais e sair do outro lado mais sábio e mais forte. E vocês também são capazes. Um abraço de alguém que entende sua dor e acredita na sua capacidade de reconstrução. A vida continua depois da traição e pode ser ainda melhor do que antes.